Eu gostaria de ler com vocês Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Podem exibir na NVI mesmo, tá bom? Os nossos irmãos aqui já estão habituados a lerem na versão NVI, vamos ler na NVI. Marcos capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. Os irmãos conhecem essa história, esse relato da palavra de Deus, que é a cura do paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, percebendo logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E levantou-se, pegou a maca e saiu à vista de todos. Até aqui é o versículo 12, né? Eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Até o verso 12, essa história é bastante conhecida desse milagre que Jesus realizou ali em Cafarnaum. Aqui na nossa tradução, o título para essa leitura é o paralítico de Cafarnaum. Mas eu gostaria de usar como tema desse texto que vamos meditar nessa noite, uma pergunta: quem te leva para perto de Deus? Quem te carrega para perto de Deus? E que a gente meditasse sobre esse tema, meditasse nessa palavra, neste acontecimento que nós estamos vendo narrados aqui, e pudesse meditar usando esse tema como referencial para a nossa meditação. E aí, queridos, nós vemos nesse texto, eu fico assim, bastante admirado da ação daquelas pessoas ali, daquele momento, daqueles 4 amigos que levaram aquele homem à presença de Jesus, mas eu também fico pensando na atitude daquela multidão. Então, assim, às vezes nós estamos diante das oportunidades que Deus nos concede para sermos diferencial no reino de Deus, para fazermos a obra de Deus de alguma maneira, e às vezes nós ficamos precisando que alguém nos empurre, que alguém nos incentive, que alguém nos diga o que fazer, que alguém nos dê uma ideia, ou que alguém nos mande. E quando eu digo isso, eu olho especialmente para mim. Eu trabalhei mais de 35 anos de carteira assinada, mas eu acho que o único período em que eu fui algum tipo de chefia foi no início da minha carreira como supervisor no Banco do Brasil, e um pouco antes disso como gerente de uma área de crédito das Casas Pernambucanas. Talvez muita gente não conheça, mas na minha época as Casas Pernambucanas eram muito conhecidas, principalmente no Norte e Nordeste. Eu fui gerente do crediário ali. Mas eu sempre falei na minha vida que eu não tinha vocação gerencial. Eu nunca gostei de dirigir. E eu, às vezes, brinco, meio que brincadeira, mas meio que sério mesmo, que eu não gerencio nem a minha casa. Eu deleguei isso para a irmã Luciete. E aqui, porque eu tenho dificuldade de tomar iniciativas. Eu tenho dificuldade de fazer as coisas que precisam ser feitas. E aí, quando eu vim para cá, eu conversei com o pastor Botelho e falei: olha, eu já sou pastor há algum tempo, já estive com o pastor Inesilo, já estive em Sobradinho com o pastor Elianai,
Já estive ali no Guará com o pastor Elias, estou vindo para cá para estar cooperando com essa igreja, mas eu gostaria que você me dissesse, pastor, o que eu tenho que fazer. Se você me disser, me der a tarefa, eu vou dar o meu jeito, eu vou querer fazer, mas eu não sou aquela pessoa que tem iniciativa. Mas eu fico, assim, muito feliz de ver que nem todos são como eu, e eu gostaria que todos vocês não fossem. Que fossem pessoas de maior iniciativa, porque nós não precisamos esperar Jesus dizer o que nós temos que fazer, para nós podermos tomar a iniciativa de atender a necessidade daquele que está ao nosso lado, daquela pessoa que está ali perto de nós. Nós precisamos aprender a tomar iniciativa. É claro que depois de tantos anos nessa caminhada, eu estou aprendendo aos poucos, Às vezes não precisa a mulher mandar eu lavar a louça, antes dela mandar eu vou, assim, eu já estou tomando alguma iniciativa, Mas assim, às vezes a gente precisa, irmãos, aprender isso. E eu fico muito feliz que aqueles 4 amigos, eu não vejo no registro bíblico o paralítico pedindo, eu não vejo no registro bíblico alguém incentivando, eu só vejo aqueles 4 homens se disponibilizando para pegar aquele seu amigo e levá-lo à presença de Jesus. E aí eu acho que esse é o grande chamado para cada um de nós, que nós estejamos sempre dispostos a estar pegando aquele nosso amigo, tomando pela mão, tomando pela maca e levando ele à presença de Jesus. Eu não sei qual é a pessoa que está precisando, às vezes, irmãos, é alguém aqui do nosso lado, às vezes é um irmão da igreja, é uma pessoa que está conosco ali e que talvez esteja usando uma muleta espiritual para conseguir sobreviver, está numa maca prostrado porque está espiritualmente debilitado, e nós podemos ser esse amigo que carrega essa maca até a presença de Jesus. Essa pessoa que coloca esse irmão, essa irmã no ombro e apoia ela nessa sua muleta espiritual, mas vamos caminhar até onde está Jesus, para que Jesus faça o milagre na vida dessa pessoa. Não é somente o milagre na vida física, que Jesus cura fisicamente, eu sou testemunha disso, mas também o resgate, a restauração da vida espiritual, que é o muito mais importante. E se você observar nesse texto da palavra de Deus, a primeira coisa que Jesus fez não foi curar o paralítico, mas foi curá-lo espiritualmente. Perdoado estão os teus pecados. A primeira cura que Jesus realizou na vida desse homem foi perdoar os seus pecados. E eu também fico assim admirado da indiferença e também do egoísmo da multidão que estava naquela casa. Eu imagino que a casa estava cheia, porque diz que não havia lugar nem junto à porta. Eu imagino que talvez por fora da casa tivesse pessoas talvez tentando entrar, ou aglomerado tentando ver o que estava acontecendo. Eu sei que havia ali uma multidão compacta. Mas você imagina, chega ali, está aquela multidão compacta ali, em volta da casa, em volta de Jesus, dentro da casa, e chega 4 pessoas carregando um paralítico, e eles não abrem caminho. A Bíblia diz que eles não conseguiram entrar. Veja o nível de indiferença e de egoísmo daquelas pessoas que estavam ali em volta. Porque eu imagino que seria natural, se está uma multidão compacta aqui, você chega com alguém doente, um peso ali, você chega com licença, dá licença. Eu imagino que era natural que as pessoas fossem abrindo espaço para aquela pessoa entrar. Mas não foi isso que aconteceu. Uma vez eu vi uma cena muito bonita em Belém, nos 90 anos da Assembleia de Deus em Belém. O evento foi no estacionamento do Mangueirão, do estádio do Mangueirão em Belém. Uma multidão enorme, eu não tenho ideia do tamanho daquela multidão, mas eu sei que era uma multidão gigantesca, todo aquele estacionamento lotado, um palco montado lá na frente. E aí o pastor Samuel Câmara veio à frente e disse assim: meus irmãos, eu vou pedir uma coisa para vocês. Os irmãos que estão aqui à frente, encostados no palco, eles estão sendo esmagados pela multidão. Então eu vou dar um comando para vocês, eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, eu quero que todos vocês,
Do último irmão que está lá no final do estacionamento, até o irmão que está aqui na beira do palco, todos vocês dêem um passo para trás. E ele contou 1, 2, 3, e a multidão se moveu em um só movimento. E ele disse, muito obrigado, as pessoas agora estão conseguindo respirar aqui na frente. Então, eu acho que se há um interesse, se há realmente um sentimento de responsabilidade, de amor, de compromisso, certamente, por maior que seja a multidão, ela vai ceder espaço para quem precisa. Mas essa multidão que estava aqui neste evento, nas proximidades de Jesus, obstruindo a porta, não abriu espaço para aqueles homens. Agora, isso significa dizer que não é porque eu estou perto de Jesus que eu estou contribuindo para o reino. Não é porque eu estou perto de Jesus que eu estou sendo útil ao reino. Eu posso estar perto de Jesus e estar atrapalhando a obra de Deus. É preciso que eu olhe para mim mesmo, que você olhe para você mesmo e pense assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou apenas obstruindo a porta? Será que eu estou apenas dificultando que outros possam entrar? E foi o que Jesus disse para os líderes religiosos daquela época. Ele disse, vocês são tais que vocês nem entram e não deixam entrar aqueles que querem entrar no reino de Deus. Os religiosos daquela época estavam atrapalhando as pessoas de alcançarem o reino de Deus. Assim como aquela multidão, estavam impedindo aquelas pessoas de chegarem à presença de Jesus. E eu preciso estar sempre consciente, ou tentando ser consciente de mim mesmo, daquilo que eu falo, daquilo da minha maneira de agir, aquilo que eu estou fazendo para me policiar, para que aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, aquilo que eu contribuo para o trabalho da igreja, esteja de fato contribuindo para o crescimento do reino de Deus, contribuindo para que pessoas sejam alcançadas pelo reino de Deus, contribuindo para que vidas sejam levadas à presença de Jesus. Porque aquela multidão estava perto de Jesus, mas eles estavam atrapalhando as pessoas de chegarem até Jesus. Por outro lado, o que esse texto me ensina é que nós não devemos parar no primeiro obstáculo. Eu imagino que se fosse eu tinha dito, olha, já tentamos, o povo não arreda do pé, não abre espaço, olha, eu sinto muito, a gente fez o que pôde. Até eu imagino aquele paralítico dizendo isso, né? Olha, obrigado meus amigos, vocês fizeram o que puderam, vocês fizeram o esforço de vocês, já me trouxeram de lá de casa até aqui, mas eu já vi que realmente está além da possibilidade de vocês. Olha, eu entendo, muito obrigado, mas infelizmente vamos ficar por aqui. Eu sou naturalmente pessimista. Eu não sei se eu já era antes ou se eu adquiri isso por causa do trabalho na TI. Quem é de TI aqui? Tem alguém que é programador aqui? A Luciana levantou ali, né? É que assim, em TI, a gente tem que ser obrigatoriamente pessimista. Porque quando você programa alguma coisa, você tem um algoritmo que a gente chama de caminho feliz. O que é o caminho feliz? É como as coisas deveriam ser do começo ao fim para dar certo aquilo que você queria. Eu aperto no botãozinho aqui na minha tela e ela faz o que deveria fazer. Mas, como programador, você tem que ser pessimista e pensar, e se o usuário fizer isso? E se em vez dele apertar o botãozinho, ele puxar para o lado? E se em vez de ele escolher isso aqui, ele fizer aquela outra coisa? Aí você tem que pensar numa miríade de possibilidades erradas e cercar todas essas possibilidades para criar os outros algoritmos que vão tratar esses erros de sistema, erro de dados, erro de acesso, erro de internet, né, todos erros de hardware e principalmente erro de uso do usuário, né, da pessoa que vai estar usando. Então a gente precisa ser muito pessimista para poder ver todos esses senãos para poder colocar ali no sistema para que ele não seja um sistema que vai dar problema depois. Eu não sei se eu aprendi a ser pessimista depois ou se eu já era antes, mas eu sou naturalmente pessimista. E eu fico pensando naquele paralítico, pensando assim, olha, a gente tentou, né? Não deu certo. Vamos deixar para lá, eu vou continuar como estou aqui.
Mas eles só tinham tentado o caminho feliz. Eles ainda não tinham tentado as outras alternativas, né? E eu fico muito admirado de ver a persistência daqueles amigos. Dizer, não, nós não vamos desistir aqui, Jesus está ali dentro, está tão pertinho, a multidão não deixa a gente passar, mas nós vamos encontrar uma forma de chegar até Jesus. E aí pensam daqui, pensam dali, aí se a gente descer por cima do telhado, né? Às vezes a gente pensa que foi fácil, né? Não, foi só tirar umas telhazinhas dali. Olha, irmãos, as construções ali naquela região do Oriente Médio, elas não são feitas de telhas como a gente conhece aqui. Normalmente é madeira, é algum tipo de fibra, possivelmente argila por cima da fibra. Abrir aquele telhado não foi fácil. E detalhe, era para passar, não era um corpo pendurado. Às vezes a gente vê nos filmes essa cena desse momento, e a gente vê a pessoa abre um buraquinho, alguém mete a cabeça ali, depois o paralítico já está aos pés de Jesus ali. Mas tiveram que abrir um buraco para passar uma maca. Um buraco enorme naquele telhado. Eu fico imaginando Jesus pregando aqui, ensinando, e o barro caindo ali no meio. E aí Jesus olha para cima e o pessoal mexendo lá, arrancando madeira, arrancando barro, o barro caindo, e Jesus, pois é, como eu estava ensinando e tal, e aí de repente, cai um monte de barro ali, todo mundo para, olha, e Jesus, pois é, como eu estava dizendo, e Jesus continua ensinando, até que a maca desce na frente dele. E aí a Bíblia diz que ele, vendo a fé daquelas pessoas, falou ao paralítico, perdoado estão os teus pecados. Finalmente, ele chega à presença de Jesus, né? Por causa da insistência, da persistência daqueles amigos. Não devemos permitir que os obstáculos sejam desculpas para que nós deixemos de fazer aquilo que nós entendemos que devemos fazer para Deus. Não devem ser desculpas para que nós deixemos de fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer para o seu reino ou para alguém que está ao nosso lado. Os obstáculos não são desculpas, irmãos. Eu vi uma frase essa semana que eu achei muito interessante, dizendo assim, que os seus problemas, os seus desafios, os seus problemas não podem ser desculpa para que você deixe de servir alguém. E aí a frase continuava, Jesus lavou os pés dos discípulos enquanto estava indo para a cruz. Então, nós não podemos permitir que os obstáculos que nós vamos de fato ter à nossa frente, sejam impedimentos que venham nos impedir, nos parar de fazer aquilo que Deus propôs no nosso coração para o seu reino. E é claro que os problemas existem, que eles virão. É claro que a multidão não vai facilitar para você. Não espere alguém abrir o caminho para você. Encontre as saídas, encontre alternativas. Nós somos chamados para sermos criativos. Deus é criativo e Ele espera que nós sejamos criativos, tanto na nossa vida natural, como na nossa vida ministerial, como nossa atuação dentro do reino. Deus nos deu a capacidade de sermos inteligentes e criativos para encontrarmos soluções para os problemas que nós vamos encontrar. E eu estou falando de problema de verdade, né, irmãos? Porque se tem uma coisa que crente é especialista, é arranjar problema onde não existe. Sabe? Falar nisso, o problema do estacionamento foi resolvido? Não, é porque assim, a gente é muito fácil a gente arranjar problema, principalmente para levar para o pastor. Aí, ó, vem aqui, liga para o pastor. Pastor, é o seguinte, ó, domingo passado, você não sabe, mas olha, eu não consegui estacionar meu carro, porque o diácono que devia estar lá não chegou atrasado, o estacionamento estava fechado, não sei o quê, tal. Gente, eu estou falando que Deus nos dá a capacidade, a criatividade para resolver, solucionar os problemas, problema de verdade. A gente encontra problema de verdade. A gente pode encontrar um endemoniado na nossa frente e ter que lidar com isso.
A gente pode encontrar uma pessoa que está passando por uma depressão profunda e é nosso amigo, e a gente sabe que nós somos a única pessoa que está ali ao lado dele, que pode socorrer, e aí a gente tem que encontrar alternativas, buscar em Deus solução, buscar a ajuda do Senhor, a sabedoria e inteligência para saber como lidar com aquela situação. E aí às vezes nós estamos vendo uma família passando fome, porque o marido está desempregado, a esposa está desempregada, e a gente sabe que nós estamos ali ao lado, somos a pessoa que Deus colocou ali do lado, que conhece a situação, e a gente se disponibilizar para ajudar, para carregar aquela cruz, para fazer alguma coisa. Eu estou falando de problemas, mas Deus nos dará habilidade, capacidade e graça para a gente aprender a lidar com os problemas, aprender a ajudar os nossos irmãos, não só a cuidar das suas situações graves, dos problemas difíceis que acontecem na sua vida, mas principalmente de enfrentar as barreiras que o inimigo coloca na nossa frente, na frente dos nossos irmãos, ou daquelas pessoas que nós estamos tentando levar para Jesus, para que nós não deixemos que esses impedimentos nos paralisem, para que nós possamos continuar firmes no propósito de levar as vidas até Jesus, de levar as pessoas para Cristo. Porque o inimigo vai colocar empecilho, ele vai colocar impedimento, ele vai colocar barreiras. A multidão não vai facilitar para mim nem para você, mas nós vamos achar a saída. Eu creio que nós podemos achar a saída, né, que Deus vai nos dar a capacidade de achar a saída para levarmos essas vidas até Jesus. Na maioria das vezes, irmão, nós vamos encontrar pessoas que conscientemente ou inconscientemente, elas são impedimentos ao nosso propósito de levar pessoas a Jesus. Então, quando se trata de reino de Deus, vai haver oposição. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Jesus disse que o inimigo vai se opor a nós, e as pessoas também vão se opor a nós, porque não amam a Deus, e porque, por conta disso, também não amam a nós, porque Jesus mora em nós. E vão tentar ser impedimento. Assim, mas não bastasse as nossas próprias falhas, porque nós temos mesmo, não bastasse a nossa própria falta de confiança, nossos medos, comodismo, tudo aquilo que muitas vezes bate no nosso coração, tem também os outros, que às vezes nos desanimam, que nos decepcionam, que não nos ajudam, que não cooperam, que atrapalham. E aí, se você já tem uma tendência a ser pessimista, a coisa só vai piorar. Eu fico imaginando quantas vezes aquele paralítico talvez puxou para trás quando aqueles amigos tentaram levar eles para Jesus. Porque você imagina a vida de um paralítico hoje, já não é fácil. Uma pessoa que tem problema de mobilidade hoje já não é fácil. Mas ele tem facilidade já, tem cadeiras elétricas, né? A maioria dos lugares tem rampa, acessibilidade, os prédios já estão sendo adaptados para facilitar a vida dele. Você imagina como era naquela época, para uma pessoa que tinha problema de mobilidade. Agora você imagina a quantidade de tristeza, de amargura, de decepção que aquela pessoa carregava. Nós vemos aquele paralítico no tanque de Betesda, quando Jesus chega para ele e pergunta: você quer ser curado? O que é que ele diz? Quero, Senhor, quero caminhar, né? Não, ele começa a se lamuriar. Ele está cheio de amargura, está cheio de decepção. Olha, Senhor, olha, você quer saber? Eu estou aqui há tanto tempo. Eu sei que quando a água é mexida ali, alguém vai ser curado, mas quem disse que eu consigo chegar lá? Quando eu consigo me arrastar até lá, tu já entrou. Não tem ninguém para me colocar, ninguém se interessa por mim, ninguém cuida de mim, né? Ninguém procura me ajudar. Então essas pessoas geralmente elas estão amarguradas. Elas estão com o coração endurecidos. E ainda tem aquelas pessoas que estão ali à volta que só vão atrapalhar um pouco mais. Então nós devemos ser persistentes com aquelas pessoas que estão nessa situação, que olham para si mesmo, olham para as circunstâncias e acham que só vê problema, só vê dificuldade, não vê solução, não vê saída. Nós precisamos, e eu sei que todos nós gostaríamos de ter amigos como aqueles 4 homens. E nós precisamos ser esses amigos daqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos ser esses amigos. Aquele que carrega até lá, se der de entrar, entra, mas se não der, não para, né? Dá um jeito, abre o teto, abre um buraco, abre uma saída, encontra uma solução, mas vai adiante. Eu já tive muitos amigos assim.
Até mesmo quando foi para eu me aposentar, agora já há pouco tempo, uma pessoa que eu nem conhecia de perto assim, mas cruzávamos nos corredores do ministério algumas vezes. Ela era mais próxima do diretor, da secretaria, e às vezes ela falava comigo e ela ficava dizendo: olha, não é o tempo ainda, não é a hora ainda, calma, calma que tem coisa melhor, espera um pouquinho e tal. E ela foi me ajudando, e aí depois foi dando as dicas, aí depois mostrava quais eram as instruções que eu devia ler, para eu saber como fazer. E assim, é muito bom quando você tem pessoas assim que te dão a direção, que te orientam, que te carregam, né? que está interessado em descer você pelo telhado, né? Está interessado em levar você à solução, que está interessado em fazer com que você de fato chegue até a presença de Jesus. E eu sei que nós devemos ser esse amigo, essa pessoa que se interessa. Quando levamos alguém até a presença de Jesus, ele vai fazer algo maior do que nós estávamos pensando. Aqueles amigos estavam querendo apenas a cura daquele paralítico. Mas a primeira coisa que Jesus curou naquele homem foi a sua alma. Perdoados estão os teus pecados. Eu fico curioso porque Jesus, assim, vendo a fé deles, né? Vendo a fé deles, ou seja, dos 5, eu imagino, né? Vendo a fé deles, falou para o paralítico: perdoados estão os teus pecados. Interessante, né? A fé era de todos, mas perdoados só foi de um. E eu fico imaginando por que seria isso. Agora aqui já sou eu imaginando, né? Aqui não é teologia, mas apenas eu pensando aqui. Eu imagino que aqueles 4 estavam bem com Deus. Aqueles 4 eram pessoas de Deus. Eram pessoas que estavam junto de Deus, que estavam com a sua vida espiritual em dia. Mas aquele paralítico estava ferido, estava amargurado, estava com raiva de Deus, estava precisando de perdão. E é por isso que antes de curar o seu corpo, Jesus resolveu curar a sua alma, curar o seu espírito, perdoando os seus pecados. E aí finalmente, aí Jesus vem e traz a cura física, né? Jesus se volta para ele, fala com ele, apresentando a ele a cura física que ele também precisava. Mas quando nós levamos alguém para perto de Jesus, Jesus vai fazer com aquela vida muito mais do que nós estávamos esperando. O que Jesus é capaz de fazer na vida de uma pessoa, a transformação que ele é capaz de produzir na vida de alguém, é algo inexplicável, é algo fantástico. Então, todos nós aqui que temos ajudado pessoas, por exemplo, a irem para o cursilho, e ali Deus trabalha, Deus transforma, e a gente vê o agir de Deus na vida dessas pessoas, a gente fica maravilhado com aquilo que Deus faz na vida dessas pessoas, e o quanto essas pessoas se tornam pessoas melhores, se tornam pessoas brilhantes, pessoas felizes, e aí a gente às vezes está querendo apenas a salvação da pessoa, mas às vezes Deus salva uma família inteira, salva um casamento, né? E por quê? Porque Deus sempre faz mais do que esperamos, né? Ele sempre vai fazer muito mais além daquilo que pensamos ou pedimos, não é isso que diz a sua palavra? Então Jesus sempre vai fazer mais do que nós estávamos pensando, esperando de Jesus. A mesma multidão que atrapalha alguém de se aproximar de Jesus, facilmente abre caminho para a pessoa sair da presença de Jesus. Olha o que diz o versículo final aqui. Verso 12. E levantando-se ele, e tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos admirados glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Como é que é? Quer dizer que não deu problema nenhum para aquele homem sair com a cama na mão ali, no meio daquela multidão que não deixou ele entrar. Perceberam como não teve dificuldade? Não disse assim, ele tentou sair, mas não deixou, a multidão não deixou. Tinha muita gente ali na porta, tinha muita gente enchendo o espaço. Não deu para ele sair, porque afinal ele estava com a cama na mão, estava difícil sair. Ele teve que ficar ali. A Bíblia diz que ele pegou a sua cama e saiu, e não mostra nenhuma dificuldade para ele sair daquele lugar. A mesma multidão que bloqueia o teu acesso a Jesus,
É a mesma multidão que vai facilitar a tua saída da presença dele. Então a gente precisa ter cuidado em que multidão nós estamos inseridos. Quem é que está à nossa volta? Quem é que está nos influenciando? A quem estamos ouvindo? Porque é muito fácil as pessoas bloquearem o teu acesso a Jesus, mas essas mesmas pessoas vão facilmente te induzir a sair da presença dele. Não vão dificultar de maneira nenhuma, vão facilitar você sair da presença de Jesus. Então nós precisamos ver quem que está nos cercando. Isso serve para nós refletirmos sobre a influência que estamos recebendo das pessoas à nossa volta, dos meios de comunicação, né? Que às vezes formam um paredão nos mantendo afastados de Jesus, e a gente às vezes nem percebe que nós estamos sendo bloqueados, que aquilo está nos bloqueando o nosso acesso à presença de Deus, o entretenimento, as amizades. Então, a gente precisa refletir o que é que essas pessoas, essas coisas estão fazendo com a nossa mente, com o nosso coração. Será que eles estão realmente nos abrindo caminho, facilitando o nosso acesso a Ele, ou estão bloqueando o nosso acesso? Ou até facilitando que nós nos afastemos dEle? Nós precisamos refletir. Como é que está a nossa vida? Como é que ela está acontecendo? O que nos influencia? O que nós estamos ouvindo? Que conselhos nós estamos ouvindo? Quais são as vozes que nós estamos ouvindo? Porque essa multidão pode estar tentando nos afastar de Jesus, facilitando que a gente se afaste de Jesus. Paulo, quando ele fala aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, essa carta foi escrita porque Paulo teve que sair fugido da cidade por causa da perseguição, e depois as pessoas já não estavam reconhecendo totalmente a autoridade de Paulo ali, começando a questionar a autoridade de Paulo. Paulo teve que escrever a primeira carta para eles, para mostrar o agir de Deus na vida deles, por meio dele, Paulo. E aí Paulo ele usa 4 metáforas para falar do trabalho que ele fez ali. A primeira metáfora que Paulo usou foi a metáfora do mordomo. Embora o texto não fale sobre isso, o texto fala que ele levou ali para aquela comunidade a palavra de Deus, um tesouro de Deus, e ele, Paulo, era responsável por isso. Ele se sentia impelido a levar o reino de Deus para aquele lugar, para aquelas pessoas. A segunda metáfora e a terceira, ele fala de pai e mãe. Ele disse que ele foi amoroso com eles como uma mãe, mas foi firme como um pai. E a quarta metáfora, ele faz a metáfora do atalaia, que ele diz que o atalaia é aquele que é responsável por anunciar as coisas do reino. Nós não devemos deixar que o mundo nos influencie a ponto de nós esquecermos quem nós somos. Hoje, quando falávamos, foi o nosso núcleo de convivência hoje, foi um dos últimos, né? Domingo, já encerrando aqui o primeiro texto que nós estamos vendo no núcleo de convivência, estamos falando sobre o novo nascimento, sobre vida eterna, vida espiritual, e nós estávamos falando uma pergunta que fazia esse seguinte questionamento: como você explica a expressão está no reino, aliás, está no mundo e não ser do mundo, né? E nós falamos a questão, o exemplo que eu consigo ver, que é bíblico também, o exemplo do diplomata, né? de um embaixador, né? Obrigado, um embaixador. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus aqui na terra, né? Então, além de nós sermos esse mordomo que tem um tesouro nas mãos, esse tesouro que nós temos é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que nós temos para levar as pessoas, nós também temos a responsabilidade, como Paulo, de sermos cuidadosos, amorosos, né? de sermos verdadeiramente como uma mãe espiritual para as pessoas que estão à nossa volta, para as pessoas que nós precisamos levar a Jesus, mas também sermos firmes, não sermos lenientes, não sermos coniventes com o pecado, com o erro, como um pai que cuida, que corrige,
mas nós temos que ser também esse arauto que realmente leva a palavra da verdade, que não esconde a palavra, que sabe da responsabilidade que tem de fazer com que as pessoas escutem aquilo que o rei quer que elas escutem, que elas fiquem sabendo. O arauto, na época de Paulo, era como hoje o diário oficial da União, o diário oficial dos estados. Tudo tinha que ser publicado para que se tornasse conhecido de todos, as leis, as decisões. Então, o arauto tinha que levar aquela mensagem, não só notícias, novidades, mas principalmente leis, decretos, para que fosse conhecido de todos. Então, nós temos os decretos de Deus sob a nossa responsabilidade e precisamos levar até as pessoas. Elas precisam ouvir o que Deus tem para dizer para elas, né? E somos esses embaixadores de Deus que estamos aqui na terra. E é interessante que o embaixador, e eu comentei isso hoje, por exemplo, peguemos o exemplo da Embaixada dos Estados Unidos ali no plano. Aquela área ali, apesar de estar dentro do Estado brasileiro, dentro do nosso território, no momento em que o Brasil cede para a embaixada, aquele espaço deixa de ser território brasileiro. Ali é território dos Estados Unidos da América. Eu não posso ir lá, você não pode ir, a polícia não pode, o exército não pode, ninguém pode entrar ali a não ser a convite do embaixador dos Estados Unidos. Então, significa o quê, queridos? Ele não está nos Estados Unidos, ele está no Brasil. Assim como eu e você não estamos no reino de Deus, fisicamente estamos no mundo. Mas somos embaixadores de Deus, somos embaixadores do reino. Mas significa que onde eu e você estivermos, ali está a embaixada do reino de Deus. Onde eu e você estivermos, ali está o reino de Deus. O inimigo não nos toca, o inimigo não tem permissão, autoridade para invadir o espaço que nós estamos ocupando, porque é espaço do reino de Deus. Como embaixadores, nós estamos declarando o lugar onde nós pisamos uma embaixada do reino de Deus. Então, nós devemos entender que nós somos chamados para levarmos as pessoas à presença de Cristo. Nós podemos chamar as pessoas que estão no mundo para que elas entrem na embaixada. Mas elas só podem vir se nós convidarmos. Elas só podem entrar se nós convidarmos. Mas nós, como embaixadores de Cristo, nós devemos trazer as pessoas para dentro do reino de Cristo. É responsabilidade nossa trazer as pessoas para o reino de Deus. Então eu vejo algo similar com a atitude de Paulo, a atitude daqueles homens. Eles botaram, assim, eles tiveram aquele amor, né, aquele cuidado. Talvez tiveram que falar duro com ele quando ele estava desanimando, dizendo, não vou mais. Você vai, nós vamos levar você, né, com amor e com firmeza, vamos tentar outra opção. Então eu sei que muitas vezes, né, nós temos que ser amorosos, mas temos que ser firmes para ajudar as pessoas a saírem do erro. Mas nós precisamos fazer isso com o amor de mãe. Com o amor de mãe. Mas com a responsabilidade de um embaixador. Com a responsabilidade de um arauto. Com a responsabilidade e a firmeza de um pai que se importa, que cuida do filho. Olha, eu não sei você, querido. Assim, mas para mim, em mim, assim, a atitude daqueles homens me causa um certo desconforto, daqueles amigos do paralítico, sabe? Porque olhando para a minha vida, eu fico me perguntando quantos telhados eu já abri. Aí você pode olhar para a sua vida e pensar, quantos telhados você já descobriu, quantos paralíticos espirituais você já levou até a presença de Jesus. É uma coisa que a gente tem que pensar, sabe? Será que eu estou me interessando pelos paralíticos espirituais, os doentes espirituais que eu estou vendo à minha volta? Será que eu estou disposto a subir no telhado, abrir o telhado e descer essas pessoas até a presença de Jesus? Ou simplesmente eu esbarro na primeira barreira, na primeira multidão, no primeiro obstáculo e digo, olha, eu fiz a minha parte, deixa para lá, não era da vontade de Deus. Isso aí é porque isso aí deve ter nascido para se perder mesmo. Isso aí não nasceu para ser salvo, não. Deve estar predestinado ao inferno, isso aí. Será que é assim que acontece comigo e com você? Que assim, olhando para a minha vida, eu percebo que talvez não foram muitos os telhados que eu abri, sabe? Por isso a atitude deles me incomoda. Mas eu tenho uma boa notícia. Se isso mexe com você, isso mexe comigo.
Mas se isso mexe com você também, eu tenho uma boa notícia. Nós estamos cercados de doentes, de paralíticos espirituais, esperando que sejam levados por nós até a presença do Senhor. Se nós olharmos à nossa volta, sempre vamos ver que tem alguém ali disponível, precisando, para que a gente pegue pela mão. E assim, o exemplo desse texto bíblico é que às vezes você sozinho não consegue. Às vezes tem que pedir ajuda de alguém, tem que ser, Ismael, vamos lá comigo, vamos conversar com aquela pessoa, né? O Edésio, vamos lá comigo, aquela pessoa ali, eu preciso falar com ela, mas eu sozinho não estou conseguindo. Às vezes tem que ser 4, né? Para levar o paralítico e descer pelo teto até a presença de Jesus. Mas o interessante é que o médico dos médicos, que cura fisicamente, que cura espiritualmente, que salva e leva para o céu, continua aqui no meio de nós, querendo salvar vidas, querendo perdoar pecados. Nós precisamos ser esses amigos, que pega a maca e leva as pessoas até a presença de Jesus. Querido, paralítico não vai sozinho até a presença de Jesus. Morto espiritual não vai ser ressuscitado se nós não levarmos a presença de Jesus. Nós precisamos levar as pessoas à presença de Jesus, para que sejam ressuscitados espiritualmente, para que sejam curados espiritualmente e para que sejam curados fisicamente também. Porque eu creio nisso e sou testemunha de que Jesus cura das doenças físicas também, de depressão, né? De ansiedade, de malária. Eu fui curado de malária por Jesus. Já dei esse testemunho aqui algumas vezes. Então, eu fui curado por Jesus de gastrite, uma gastrite extremamente agressiva, que não tinha, os médicos não estavam dando jeito, e eu fui curado por Jesus. Jesus continua curando, e Jesus continua perdoando, Jesus continua salvando. E nós queremos ser esses amigos que pegam do lado, que pegam a maca e levam as pessoas até Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida.